Meu marido está na sala da vizinha, inclinado sobre a mesa de centro, contando dinheiro com ela. 80 mil reais. Eu vejo tudo pela janela entreaberta. Ele não sabe que estou aqui. Ela também não. E o que ouço em seguida me faz entender que os últimos 23 anos da minha vida foram uma mentira cuidadosamente construída. Semana que vem, a gente saca tudo e desaparece, Carla. Ela nem vai perceber até ser tarde demais. Minha respiração para, meu coração dispara, mas meus pés permanecem firmes no chão, porque neste exato momento, enquanto meu marido planeja me roubar e fugir com a vizinha que eu considerava amiga, algo dentro de mim não quebra, endurece. Às vezes, a maior vingança é simplesmente não ser a idiota que eles esperavam que você fosse. E eu já sei exatamente o que vou fazer. Mas antes de contar como transformei o plano deles no pior pesadelo que já viveram, preciso que você entenda como cheguei até aqui. Antes de continuar, por favor, se inscreva no canal e nos diga de onde você está nos ouvindo nos comentários. Meu nome é Marta, tenho 55 anos e até 3 horas atrás eu achava que conhecia minha vida. Acordo às 6 da manhã todos os dias, preparo café, arrumo a casa, trabalho meio período como secretária em uma clínica odontológica no bairro. Volto para casa, preparo o jantar, assisto televisão com meu marido, Fernando. Durmo. Repito, 23 anos de casamento, 23 anos de rotina, 23 anos acreditando que, apesar de não termos uma vida emocionante, tínhamos algo sólido, algo real. Moramos em um bairro tranquilo na zona norte de São Paulo. Ruas arborizadas, casas antigas, vizinhos que se conhecem há décadas. O tipo de lugar onde todo mundo cumprimenta todo mundo, onde as fofocas correm rápido, mas a solidariedade também. Carla mora 3 casas abaixo da nossa, do lado esquerdo da rua. Ela se mudou para cá há uns 5 anos, depois de um divórcio complicado. Uma mulher na casa dos 40 e poucos, sempre bem arrumada, simpática, prestativa. Nos tornamos amigas rapidamente. Ela me ajudou quando minha mãe ficou doente. Eu a ajudei quando ela precisou reformar a cozinha. Tomávamos café juntas aos sábados, trocávamos receitas, reclamávamos dos maridos. Bem, eu reclamava do meu, ela fingia ouvir. Fernando tem 58 anos. Trabalha como vendedor em uma concessionária de carros usados há mais de 15 anos. É um homem de poucas palavras, pragmático, que sempre me pareceu confiável justamente por ser previsível. Ele sai de casa às 8h30, volta às 7 da noite, janta, assiste ao jornal, vai dormir. Nos finais de semana, lava o carro, conserta alguma coisa pela casa, assiste futebol. Nunca houve grandes paixões entre nós, nunca houve grandes brigas também. Era um casamento funcional, seguro. Ou pelo menos era o que eu pensava. A verdade é que, aos 55 anos, eu tinha me acomodado. Não no sentido de desistir, mas no sentido de aceitar. Aceitar que a vida não era um filme romântico. Aceitar que estabilidade valia mais que emoção. Aceitar que envelhecer ao lado de alguém era, em si, uma forma de amor. Que idiota eu fui. Hoje é terça-feira, dia 27 de agosto. O céu está nublado, com aquele ar pesado que anuncia chuva, mas ainda não entrega. Faz uns 19 graus, fresco para a época. Saí da clínica mais cedo porque o Dr. Henrique cancelou os últimos pacientes da tarde. Problema familiar, ele disse. Peguei o ônibus às 3h30 e estava em casa antes das 4h15. Fernando não estava. Isso não me surpreendeu. Ele nunca chega antes das 7. Troquei de roupa, coloquei uma calça de moletom e uma blusa de manga comprida. Pensei em começar a preparar o jantar, mas decidi que podia esperar mais um pouco. Fazia tempo que eu não tinha uma tarde livre, sem pressa, sem obrigações. Resolvi caminhar até a padaria para comprar pão fresco, aquele pão francês crocante que o Fernando gosta de comer, no café da manhã seguinte. Foi quando passei pela casa da Carla. A luz da sala estava acesa, a cortina meio aberta, e pela janela que dá para a rua, eu vi Fernando, sentado no sofá dela. Meu primeiro pensamento foi inocente. Talvez ele tivesse passado lá para pedir algo emprestado. Talvez ela tivesse chamado ele para ajudar com alguma coisa pesada. Talvez. Mas então eu vi a pilha de dinheiro sobre a mesa de centro, maços e maços de notas de 100 reais, e vi a forma como ele contava, concentrado, enquanto ela estava de pé ao lado dele,
os braços cruzados, olhando para a porta como se estivesse vigiando. Meu coração começou a bater mais rápido. Meus pés pararam sozinhos. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter entrado, batido na porta, exigido uma explicação. Mas algo me segurou ali. Instinto, talvez. Ou medo de confirmar o que minha intuição já estava gritando. Eu me escondi atrás da cerca viva que separa a casa dela da rua. De onde estava, podia ouvir a conversa através da janela entreaberta. A voz do Fernando era baixa, mas clara. 80 mil. Tá tudo aqui. A voz da Carla respondeu tensa, quase ansiosa. Você tem certeza que ela não desconfiou de nada? Tenho. A Marta não sabe de nada. Ela nem olha as contas do banco. Deixa tudo comigo. Senti como se alguém tivesse enfiado uma faca no meu peito e torcido. A voz dela ficou mais suave, quase íntima. Semana que vem, a gente saca tudo e desaparece, Fernando. Ela nem vai perceber até ser tarde demais. Você providenciou os documentos? Providenciei. Tá tudo certo. A gente pega o dinheiro na sexta de manhã, eu finjo que vou trabalhar, passo aqui, a gente pega a estrada e some. Quando ela perceber, a gente já vai estar longe. Carla riu. Um riso baixo, cúmplice. 20 anos guardando esse dinheiro, né? Tadinha. Trabalhou tanto e no final vai ficar sem nada. Ela é uma idiota, Carla. Sempre foi. Nunca questionou nada. Nunca quis saber de nada. Sempre achou que eu era esse homem certinho, trabalhador, confiável. Ela merece ficar sem nada. As palavras dele me atingiram como socos. Cada sílaba era uma humilhação. Cada frase, uma traição. Mas eu não chorei, não tremi, não gritei. Fiquei ali, parada, ouvindo cada palavra, gravando cada detalhe na minha memória. Porque naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não foi desespero, não foi dor, foi clareza. Uma clareza fria, afiada, que cortou através de todos os anos de ilusão e me mostrou a verdade nua e crua. Eu tinha sido enganada, usada, descartada. Mas ao contrário do que eles esperavam, eu não ia ser a vítima chorosa e impotente dessa história, porque eu tinha algo que eles não sabiam. Eu tinha informação. E informação, nas mãos certas, vale mais que 80 mil reais. Saí dali em silêncio. Caminhei até a padaria como se nada tivesse acontecido. Comprei o pão. Voltei para casa. Coloquei a chaleira no fogo. Preparei um chá de camomila. Sentei à mesa da cozinha e comecei a pensar. 80 mil reais. Esse dinheiro era meu. Bem, nosso. Da nossa conta conjunta. Uma conta que eu raramente olhava porque confiava que Fernando gerenciava tudo. Ele sempre disse que cuidava das finanças, que eu não precisava me preocupar com isso. E eu, como uma idiota, acreditei. Mas 80 mil reais não aparecem do nada. Esse dinheiro veio de algum lugar. E se Fernando estava planejando sacar tudo na sexta-feira, significava que havia mais. Muito mais. Levantei, fui até o escritório que Fernando usa no quartinho dos fundos da casa e abri a gaveta onde ele guarda os extratos bancários. Ele sempre trancava essa gaveta, mas eu sabia onde ele escondia a chave. Dentro de uma caixa de ferramentas velha na garagem, no meio de parafusos enferrujados. Ele achava que eu nunca ia procurar. Abri a gaveta. E o que vi me fez entender a extensão da traição. Extratos, dezenas deles, de uma conta que eu nem sabia que existia. Uma conta só no nome dele, aberta há 3 anos, alimentada mês a mês, com depósitos que variavam entre 3 e 7 mil reais. Dinheiro desviado, dinheiro escondido, dinheiro roubado de mim. O saldo atual, 192 mil reais, quase 200 mil. Meu estômago revirou, não pela quantia, embora fosse absurda, mas pelo tempo, pela dedicação, pelo planejamento meticuloso que Fernando teve para construir essa mentira. 3 anos. 3 anos roubando de mim. 3 anos mentindo, sorrindo, dormindo ao meu lado, enquanto construía uma vida secreta com outra mulher. Sentei no chão do escritório, ainda segurando os papéis, e foi ali, naquele momento, que tomei minha decisão. Eu não ia confrontar Fernando, não ia fazer escândalo, não ia chorar, não ia implorar. Eu ia fazer algo muito melhor. Eu ia destruir o plano deles com tanta precisão que eles nem iam saber o que os atingiu. E ia fazer isso do jeito certo,
Do jeito legal, do jeito que garantiria que Fernando não só perdesse tudo, mas pagasse por cada centavo roubado, porque eu tinha um trunfo que nem Fernando, nem Carla imaginavam. Meu primo, Daniel, é promotor de justiça, e ele me deve alguns favores. Daniel atendeu no segundo toque. Marta, tudo bem? Eu estava na varanda dos fundos, longe de qualquer janela, com o celular encostado no ouvido e o coração ainda batendo forte no peito. Preciso falar com você. Pessoalmente, é urgente. Houve uma pausa. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu, mas não posso falar por telefone. Você pode me encontrar amanhã de manhã? Posso. Passa no meu escritório às 9. Vou deixar você entrar direto. Obrigada, Daniel. Marta, você tá bem? Sua voz tá estranha. Respirei fundo. Eu vou estar. Amanhã eu te explico tudo. Desliguei antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa. Guardei o celular no bolso, voltei para dentro de casa e continuei minha rotina como se nada tivesse acontecido, porque a partir daquele momento, cada movimento meu precisava ser calculado, cada palavra medida, cada reação controlada. Fernando não podia desconfiar de nada, não até sexta-feira, não até que fosse tarde demais para ele. Às 7h10 da noite, ouvi o barulho da chave na porta. Fernando entrou, como sempre, com a pasta na mão e o rosto cansado de quem passou o dia trabalhando. Ele tirou os sapatos na entrada, pendurou o paletó no cabideiro e veio até a cozinha. Oi, Marta. Que cheiro bom. O que você fez? Estava de costas para ele, mexendo o molho do macarrão no fogão. Não me virei. Macarrão à bolonhesa. Seu preferido. Senti quando ele se aproximou, colocou a mão no meu ombro e deu um beijo rápido na minha bochecha. Você é demais, sabia? Sim, eu sabia. Eu era tão demais que ele estava planejando me roubar e sumir com a vizinha. Mas eu sorri. Virei o rosto e retribuí o beijo. Vai lavar as mãos. Já tá quase pronto. Ele saiu assobiando. E eu continuei mexendo o molho, com a mesma calma de sempre, como se meu mundo não tivesse desabado 3 horas antes. Durante o jantar, conversamos sobre banalidades. Ele reclamou do chefe. Eu contei que o Dr. Henrique tinha cancelado os pacientes. Ele comentou que o time dele tinha perdido no fim de semana. Eu disse que precisava comprar mais detergente. Era tudo tão normal, tão ensaiado, tão falso. Olhei para o rosto dele enquanto ele mastigava e me perguntei: quando foi que ele decidiu que eu não valia mais nada? Quando foi que ele olhou para mim e pensou: essa mulher é uma idiota. Posso fazer o que quiser com ela. Mas não perguntei em voz alta. Apenas sorri e ofereci mais macarrão. Quer mais, amor? Quero. Tá uma delícia. Amor. Essa palavra já não significava nada. Naquela noite, deitada ao lado dele na cama, ouvi sua respiração ficar pesada, lenta, até se transformar em ronco leve. Ele dormia tranquilo, sem culpa, sem remorso. Enquanto isso, eu ficava acordada, olhando para o teto, planejando cada detalhe do que ia fazer. Não dormi quase nada, mas não precisava de sono, precisava de clareza. E eu nunca estive tão lúcida na minha vida. Na manhã seguinte, acordei antes do despertador. Preparei o café, como sempre. Fernando tomou seu café com pão na mesa da cozinha, leu as notícias no celular, deu um beijo na minha testa e saiu para trabalhar. Até mais tarde, Marta. Até, Fernando. Assim que o carro dele sumiu na esquina, peguei minha bolsa e fui direto para o fórum. Daniel me esperava na porta do escritório dele, de terno azul marinho, gravata discreta, expressão preocupada. Ele tem 42 anos, cabelos grisalhos nas têmporas, olhar sério mas gentil. Sempre foi o primo protetor, aquele que resolvia problemas, que dava conselhos, que estava presente nos momentos difíceis. Entra, Marta. O que aconteceu? Entrei, sentei na cadeira de frente para a mesa dele e, sem rodeios, contei tudo. A cena pela janela, a conversa que ouvi, o dinheiro, os extratos bancários, a conta secreta, os R$ 192 mil, o plano de fuga marcado para sexta-feira. Daniel me ouviu em silêncio, o rosto ficando cada vez mais tenso. Quando terminei, ele se recostou na cadeira, passou a mão pelo rosto e soltou um palavrão baixinho. Esse filho da mãe... Daniel, eu preciso da sua ajuda. Não quero apenas impedir que ele fuja com o dinheiro. Eu quero que ele pague, legalmente. Quero que ele seja responsabilizado por tudo que fez. Daniel me olhou com uma mistura de admiração e preocupação. Marta, você tem provas?
Tenho os extratos. Tenho fotos que tirei deles. Tenho a gravação da conversa. Ele arqueou as sobrancelhas. Você gravou? Gravei. Voltei lá ontem à noite, bem tarde, e coloquei meu celular no parapeito da janela dela, escondido entre os vasos de plantas. Eles não viram. Deixei gravando por 2 horas. Peguei tudo. As conversas, os planos, as confissões. Daniel ficou em silêncio por alguns segundos, processando. Você gravou sem o consentimento deles. Isso pode ser problemático em termos de admissibilidade como prova, mas não é inútil, certo? Pode servir para alguma coisa? Ele suspirou. Pode. Principalmente se juntarmos com as outras provas documentais. Os extratos da conta secreta, por exemplo. Isso é ocultação de patrimônio. Se vocês têm regime de comunhão parcial de bens e ele desviou dinheiro para uma conta individual sem seu conhecimento, isso pode configurar dissipação de bens, estelionato, dependendo de como montarmos o caso. Então pode ser feito? Pode, mas precisa ser feito com cuidado e rápido. Se ele sacar esse dinheiro na cesta, vai ser muito mais difícil rastrear. Precisamos agir antes. Como? Daniel se inclinou para a frente, pegou uma caneta e começou a anotar em um bloco. Primeira coisa, você vai até o banco hoje mesmo e solicita um bloqueio cautelar dessa conta. Eu vou te dar uma carta de próprio punho explicando a situação, com base na sua condição de esposa e nas evidências que você tem. A maioria dos gerentes vai cooperar quando perceber que há suspeita de crime. E se eles não bloquearem? Aí eu entro com uma medida judicial, mas isso leva tempo. O ideal é que o banco coopere voluntariamente. Você conhece o gerente? Conheço. É o Márcio. Ele sempre foi educado comigo. Ótimo. Leva tudo que você tem. Explica a situação. Mostra os extratos. Se ele tiver 2 neurônios, vai entender a gravidade e bloquear a conta preventivamente até que a justiça se manifeste. Assenti. Segunda coisa, Daniel continuou. Você vai precisar entrar com um pedido de separação judicial. Não precisa ser divórcio imediato, mas precisa oficializar que você está rompendo a relação e protegendo seus direitos sobre o patrimônio. Vou te indicar uma advogada excelente, colega minha, a doutora Renata. Ela é especialista em direito de família e não tem pena de marido safado. Sorri pela primeira vez desde que tudo começou. Perfeita. Terceira coisa, você vai manter a normalidade em casa. Não confronta ele. Não dá indício de que sabe de alguma coisa. Você precisa que ele se sinta seguro até sexta-feira, porque na sexta, quando ele chegar no banco, ele vai encontrar a surpresa. Daniel assentiu, um meio sorriso no rosto. Exatamente. E quarta coisa, eu vou estar lá, pessoalmente, porque dependendo do que ele tentar fazer, isso pode configurar tentativa de estelionato, apropriação indébita, e eu quero garantir que tudo seja documentado corretamente. Senti uma onda de alívio misturada com determinação. Obrigada, Daniel. Eu não sei o que faria sem você. Ele segurou minha mão por cima da mesa. Você é minha prima, Marta, e você não merece isso. Ninguém merece. Esse cara vai pagar por tudo que fez. Saí do escritório dele com uma pasta cheia de documentos, um plano claro na cabeça e, pela primeira vez em 24 horas, uma sensação de controle. Fernando achava que eu era idiota. Carla achava que eu era invisível. Mas eles iam descobrir que subestimaram a mulher errada. Fui direto para o banco. A agência ficava no centro do bairro, um prédio pequeno, com apenas 3 caixas e 2 salas de atendimento. Pedi para falar com o gerente. A atendente me levou até a sala do Márcio. Ele era um homem na casa dos 50 anos, careca, óculos de grau, sempre de terno mesmo no calor. Me cumprimentou com educação. Dona Marta, que surpresa! O que a traz aqui? Sentei na cadeira em frente à mesa dele e coloquei a pasta sobre o tampo de vidro. Márcio, eu preciso da sua ajuda e preciso que você me ouça com atenção, porque isso é muito sério. A expressão dele mudou imediatamente. Pode falar. Contei tudo de novo. Mostrei os extratos, mostrei as fotos, expliquei o plano de fuga, mostrei a carta que Daniel tinha escrito. Márcio ficou pálido. Dona Marta, eu não sabia de nada disso. Eu sei. E não é sua culpa. Mas agora que você sabe, preciso que bloqueie essa conta. Imediatamente. Antes que ele tente sacar esse dinheiro. Márcio hesitou. Eu entendo a situação, mas bloquear uma conta assim, eu preciso de uma ordem judicial. Márcio, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava.
Se você não bloquear essa conta agora e meu marido sacar esse dinheiro na sexta-feira, você vai ter que explicar para a justiça por que não agiu quando teve a oportunidade. Esse dinheiro é conjugal, ele está sendo desviado, e você tem uma cliente aqui sentada na sua frente pedindo proteção. O que você acha que vai pesar mais, a burocracia ou a responsabilidade? Ele me olhou por um longo momento, então suspirou, pegou o telefone e ligou para alguém da diretoria. 10 minutos depois, a conta estava bloqueada. Dona Marta, está feito. Nenhum saque pode ser realizado dessa conta até segunda ordem. Mas a senhora vai precisar regularizar isso judicialmente nos próximos dias. Vou. Obrigada, Márcio. Você não sabe o quanto isso significa para mim. Ele assentiu, ainda parecendo abalado. Eu sinto muito pelo que a senhora está passando. De verdade. Saí do banco com o coração disparado, mas com a certeza de que tinha dado o primeiro passo. A armadilha estava armada. Agora era só esperar Fernando cair nela. Os 3 dias seguintes foram os mais longos da minha vida. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira pela manhã. Cada hora arrastada, cada minuto pesado, cada segundo carregado de uma tensão silenciosa que só eu sentia. Fernando continuou sua rotina como se nada estivesse acontecendo. Acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, jantava, assistia televisão, dormia. E eu continuei a minha. Acordava, preparava café, limpava a casa, ia trabalhar, voltava, preparava o jantar, sorria, conversava, fingia. Mas por dentro eu estava afiada, alerta, contando as horas. Na quarta-feira à noite, Fernando saiu logo depois do jantar. Disse que ia comprar cigarro. Ele não fumava há 5 anos. Eu sabia para onde ele estava indo, para a casa da Carla. Fiquei sentada na sala, bebericando chá de hortelã, ouvindo o tic-tac do relógio na parede. 40 minutos depois, ele voltou, cheirando a perfume barato e com uma expressão de quem tinha acabado de resolver algo importante. Comprou o cigarro? Perguntei, sem tirar os olhos da televisão. Ele hesitou por uma fração de segundo. Comprei, mas mudei de ideia. Vou parar de vez. Boa ideia. Ele se sentou ao meu lado no sofá, colocou a mão no meu joelho e ficou ali, assistindo ao noticiário, como um marido atencioso que nunca foi. Eu deixei a mão dele ali e continuei tomando meu chá. Na quinta-feira, pela manhã, fui ao escritório da doutora Renata. Ela era uma mulher de uns 45 anos, cabelos curtos pintados de loiro, olhar direto, voz firme. O tipo de advogada que não perde tempo com rodeios. Marta, o Daniel me passou o caso. Eu li tudo e eu vou ser direta com você. O seu marido é um canalha, mas ele também é burro, e isso facilita muito o nosso trabalho. Sorri, apesar de tudo. Então podemos ganhar? Não só podemos, como vamos. Ele ocultou patrimônio, desviou recursos conjugais, planejou uma fraude. Eu vou entrar com o pedido de separação hoje mesmo, com bloqueio de bens e pensão compensatória. E dependendo do que acontecer amanhã no banco, posso até processar ele criminalmente por tentativa de estelionato. E a Carla? Renata sorriu. Um sorriso afiado. A Carla é cúmplice. Se ficar comprovado que ela sabia da origem do dinheiro e participou ativamente do esquema, ela pode responder junto. No mínimo, receptação. No máximo, coautoria. Perfeito. Assinei todos os documentos que ela colocou na minha frente. Procuração. Petição inicial. Pedido de liminar. Tudo preparado com precisão cirúrgica. Quando saí do escritório dela, me senti poderosa. Não no sentido de vingança, mas no sentido de estar, finalmente, no controle da minha própria vida. Quinta-feira à noite foi tensa. Fernando estava nervoso. Percebi pelos pequenos sinais. O jeito como ele mexia no celular a cada 5 minutos, o modo como tamborilava os dedos na mesa, a forma como ele me olhava de canto de olho, como se estivesse tentando detectar alguma coisa diferente em mim. Mas eu estava impecável. Servi o jantar. Perguntei sobre o dia dele. Comentei sobre o tempo. Falei sobre a novela. Ele relaxou aos poucos. Depois do jantar, ele saiu de novo. Dessa vez nem inventou desculpa. Vou dar uma volta. Volto logo. Tá bom. Ele foi até a casa da Carla, claro. Acertar os últimos detalhes. Confirmar o horário. Combinar o ponto de encontro. Quando voltou, 1 hora depois, ele estava tranquilo. Até sorridente. Amanhã vai ser um dia corrido, Marta.
Vou sair mais cedo. Tenho uma reunião importante com um cliente. Tudo bem. Boa sorte. Ele me deu um beijo na testa. Obrigado, amor. Fui para a cama e fingi dormir, mas fiquei acordada até tarde, ouvindo a respiração dele ao meu lado, pensando em como, em menos de 12 horas, tudo ia desmoronar para ele. Sexta-feira amanheceu nublada, com um vento frio vindo do sul. O tipo de manhã que parece carregar uma tempestade dentro dela. Fernando acordou mais cedo que o normal. Tomou banho, fez a barba, vestiu a melhor calça social que tinha e uma camisa azul clara que eu mesma tinha passado na semana anterior. Ele estava se arrumando para fugir, para começar uma vida nova, com o dinheiro que roubou de mim, com a mulher que fingia ser minha amiga. Preparei o café da manhã em silêncio, pão com manteiga, café preto, suco de laranja. Ele comeu rápido, distraído, checando o celular a cada 2 minutos. Você tá bem? Perguntei, apenas para ver a reação. Ele ergueu os olhos, forçou um sorriso. Tô, só preocupado com essa reunião. É um cliente importante. Vai dar tudo certo. Espero que sim. Às 7h40, ele se levantou, pegou a pasta, deu um beijo mecânico na minha bochecha. Eu te amo, Marta. Foi a primeira vez em anos que ele disse isso. E foi a maior mentira que já me contou. Eu também. Menti de volta. Ele saiu. Eu esperei 5 minutos. Então peguei minha bolsa, meu celular e saí também. Daniel já estava me esperando na esquina, dentro do carro dele, um sedã prata. Pronta? Ele perguntou quando entrei. Pronta. Seguimos para o banco. Chegamos às 8h15. A agência abria às 9h, mas Márcio já estava lá, esperando por nós na porta dos fundos. Dona Marta, Dr. Daniel, entrem. Ele nos levou até uma sala reservada, com uma mesa comprida e cadeiras de escritório. Tinha uma janela com persiana que dava visão para o salão principal do banco. A conta continua bloqueada, Márcio explicou, a voz baixa. Se ele tentar sacar, o sistema vai negar automaticamente. Mas eu avisei a equipe para me chamar imediatamente caso o Sr. Fernando apareça. Daniel assentiu. Perfeito. Nós vamos ficar aqui, discretos. Só vamos aparecer se for necessário. Sentamos e esperamos. Eu olhava para o relógio na parede. Os minutos passavam devagar. Meu coração batia forte, mas minha respiração estava controlada. Às 9h20, a porta do banco se abriu. E Fernando entrou. Ele estava sozinho. Carla provavelmente estava esperando lá fora, no carro. Eles tinham planejado tudo. Ele entraria, sacaria o dinheiro, sairia. E os dois desapareceriam. Simples, rápido, sem testemunhas. Ele foi direto até um dos caixas eletrônicos. Digitou a senha. Esperou. E então, franziu a testa. Tentou de novo. A tela mostrou. Operação não autorizada. Procure o gerente. Eu vi quando a cor sumiu do rosto dele. Ele olhou ao redor, confuso, tentando entender o que tinha acontecido. Então foi até o balcão e pediu para falar com o gerente. Márcio saiu da sala onde estávamos e foi até ele mantendo a compostura profissional. Bom dia, Sr. Fernando. Como posso ajudar? Márcio, tá dando erro no caixa. Eu preciso fazer um saque e tá bloqueado. Entendo. Me acompanhe até meu escritório, por favor. Vamos resolver isso. Fernando o seguiu, claramente nervoso agora. Daniel e eu saímos da sala reservada e fomos até o corredor que dava visão para o escritório do Márcio através de uma divisória de vidro. Podíamos ver tudo. E ouvir, se prestássemos atenção. Márcio sentou atrás da mesa. Fernando, na cadeira em frente. Então, Sr. Fernando, qual o valor que o senhor gostaria de sacar? 192 mil. Tudo que tem na conta. Márcio digitou algo no computador. Fez uma expressão de quem estava verificando. Entendo. Senhor. Fernando, eu preciso informá-lo que essa conta está sob bloqueio cautelar desde quarta-feira. Fernando ficou branco. Como assim bloqueio? A pedido da sua esposa, Sra. Marta, que apresentou evidências de que esse dinheiro é patrimônio conjugal e estava sendo desviado sem o conhecimento dela. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Fernando abriu e fechou a boca várias vezes, como um peixe fora d'água. Isso é um erro. Essa conta é minha, só minha. Ela não tem nada a ver com isso. O regime de bens do casamento de vocês é comunhão parcial, Sr. Fernando. Isso significa que todos os bens adquiridos durante o casamento pertencem aos dois. E há também a questão de que o dinheiro depositado nessa conta veio da conta conjunta de vocês. Isso configura desvio de patrimônio. Fernando começou a suar.
Eu quero falar com um advogado. É seu direito. Mas enquanto isso, a conta permanece bloqueada. E eu preciso informá-lo que há um promotor de justiça neste banco, neste exato momento, esperando para conversar com o senhor. Foi quando eu e Daniel entramos no escritório. Fernando virou a cabeça e me viu. A expressão dele foi indescritível. Choque, descrença, raiva, medo, tudo ao mesmo tempo. Marta. Eu não disse nada, apenas me sentei na cadeira ao lado do Márcio e cruzei as mãos sobre o colo. Daniel se apresentou. Bom dia, Fernando. Sou o doutor Daniel Moreira, promotor de justiça e primo da Marta. Eu vim aqui hoje porque há indícios de que o senhor tentou cometer um crime de estelionato e apropriação indébita contra sua própria esposa. Fernando ficou de pé, exaltado. Isso é mentira. Esse dinheiro é meu. Eu trabalhei por ele. O senhor trabalhou sim, Daniel concordou calmamente, e depositou esse dinheiro em uma conta secreta, escondida da sua esposa, com a intenção de fugir com ele hoje. Nós temos provas, Fernando. Extratos bancários, gravações, fotos, tudo documentado. E agora temos também a sua tentativa de saque, que confirma tudo. Fernando me olhou, os olhos cheios de ódio. Sua vaca, você me traiu. Eu sorri. Pela primeira vez em dias, um sorriso verdadeiro. Não, Fernando, quem me traiu foi você. Eu só me protegi. Ele apontou o dedo para mim, tremendo de raiva. Você não vai ficar com esse dinheiro. Eu vou processar você. Eu vou. Daniel deu um passo à frente, cortando a fala dele. O senhor não vai fazer nada, porque a partir deste momento, se continuar com ameaças, vou incluir coação no rol de crimes. Sente-se. Fernando hesitou. Mas a presença de Daniel, o tom firme, a situação toda, ele percebeu que tinha perdido. Sentou. Daniel continuou. Aqui está o que vai acontecer agora. A Marta entrou com pedido de separação judicial ontem. Todos os bens conjugais estão sendo inventariados. Essa conta será partilhada conforme determinar a justiça. O senhor vai ser investigado por ocultação de patrimônio e possivelmente responder por isso. Se quiser evitar consequências mais graves, sugiro que coopere. Fernando estava destruído, curvado na cadeira, o rosto nas mãos. Eu não posso acreditar que você fez isso, Marta. Eu me levantei, olhei para ele uma última vez. Eu também não podia acreditar que você ia me roubar e fugir com a vizinha, Fernando. Mas aqui estamos. Saí do escritório com a cabeça erguida, Daniel ao meu lado. Lá fora, sentada em um carro velho estacionado em frente ao banco, estava Carla. Ela nos viu saindo. Nos viu caminhando em direção ao carro do Daniel. E então viu Fernando sendo escoltado para fora do banco por Márcio, com a expressão de quem tinha acabado de perder tudo. O olhar dela encontrou o meu por um breve segundo, e eu acenei. Um aceno pequeno, educado, carregado de um significado imenso. Eu venci. Ela deu a partida no carro e sumiu. 3 meses depois, eu estava sentada na varanda de um apartamento alugado na zona oeste da cidade, tomando café e olhando para o sol da manhã. Era um apartamento pequeno, de 2 quartos, no 3º andar de um prédio sem elevador. Nada luxuoso, nada impressionante, mas era meu, só meu. E essa sensação valia mais do que qualquer mansão. Depois daquele dia no banco, tudo aconteceu rápido. Fernando tentou lutar, contratou um advogado. Alegou que o dinheiro era dele, que tinha direito, que eu estava exagerando. Mas as provas eram sólidas demais. Os extratos, as gravações, o testemunho do Márcio, o relatório do Daniel. A juíza não teve dúvidas. Determinou a partilha de todo o patrimônio conjugal. A casa foi colocada à venda. O dinheiro seria dividido meio a meio. A conta secreta foi desbloqueada e o valor, de R$192 mil, foi transferido para uma conta judicial, até que a separação fosse finalizada. Metade era meu por direito. Além disso, Fernando foi investigado por ocultação de patrimônio e tentativa de fraude. Não foi preso. Crimes financeiros desse tipo raramente resultam em prisão para réus primários. Mas teve que pagar uma multa pesada e ficou com uma ficha suja que ia dificultar muito qualquer tentativa de conseguir crédito ou emprego decente no futuro. Quanto a Carla, ela desapareceu. Literalmente. 1 semana depois do episódio no banco, a casa dela estava vazia. Placa de aluga-se na frente. Móveis sumidos, sem despedidas, sem explicações.
Ninguém no bairro sabia para onde ela tinha ido, ou se sabiam, não falavam, e eu não me importei em procurar. Ela era só mais uma pessoa que tinha subestimado a mulher errada. Nos primeiros dias depois de tudo, eu senti vazio. Não tristeza exatamente, não raiva, mas um tipo de desorientação estranha, como se eu tivesse passado tanto tempo preparada para a batalha que, agora que ela tinha acabado, eu não sabia mais o que fazer com as mãos. Fiquei hospedada na casa do Daniel e da esposa dele, Cláudia, por 2 semanas. Eles foram incríveis. Me acolheram, me ouviram, me deram espaço quando eu precisei e companhia quando eu quis. Cláudia, que sempre foi uma mulher prática e direta, me disse algo que ficou comigo. Marta, você passou 23 anos sendo esposa de alguém que não te merecia. Agora você tem a chance de descobrir quem você é quando não precisa ser esposa de ninguém. Não tenha medo disso. E ela tinha razão. Durante todo aquele tempo, eu tinha me definido pelos papéis que desempenhava: esposa, dona de casa, secretária, amiga, prima, filha. Mas quem era Marta quando tirava todas essas camadas? Eu não sabia. E isso era, ao mesmo tempo, assustador e libertador. A venda da casa demorou 6 semanas. Um casal jovem comprou, pagou à vista e o dinheiro foi depositado em conta judicial. 97 mil para mim, 97 mil para Fernando. Com o dinheiro da conta secreta, que também foi dividido, eu saí da separação com aproximadamente 193 mil reais. Não era uma fortuna, mas era recomeço. Aluguei o apartamento. Comprei móveis simples, mas bonitos. Pendurei quadros que eu escolhi, não que Fernando aprovou. Coloquei plantas na varanda. Pintei uma parede da sala de um azul suave que sempre quis, mas nunca tive coragem de sugerir. Voltei para a clínica. Dr. Henrique foi extremamente compreensivo com tudo o que aconteceu. Me deu 2 semanas de licença remunerada e, quando voltei, tinha flores na minha mesa e um bilhete. Bem-vinda de volta, guerreira. As pessoas no bairro comentaram, claro. Fofocas sempre existem. Mas a maioria das mulheres que eu conhecia, especialmente as mais velhas, me olhavam com uma mistura de respeito e inveja silenciosa. Porque eu tinha feito o que muitas delas gostariam de ter feito, mas nunca tiveram coragem. Dona Lourdes, a vizinha de 82 anos que morava ao lado da minha antiga casa, me parou na rua uma tarde e segurou minha mão. Você fez certo, menina. Esse homem não prestava. E você mostrou para todo mundo que mulher de 50 anos não é idiota. A gente só estava esperando o momento certo. Eu abracei ela e chorei. Pela primeira vez desde que tudo começou, chorei. Não de tristeza, de alívio. Fernando tentou me ligar algumas vezes. Bloqueei o número. Tentou me mandar mensagens. Bloqueei também. Apareceu na clínica uma vez, mas o Dr. Henrique, que é um homem de 1,90 m com ombros largos, conversou com ele na recepção e ele nunca mais voltou. Eu não queria vingança. Não queria humilhá-lo. Não queria destruí-lo. Eu só queria que ele saísse da minha vida. E ele saiu. Soube por terceiros que ele estava morando em um quarto alugado na Zona Leste, trabalhando como vendedor em uma loja de autopeças. O salário era uma fração do que ele ganhava antes. A vida que ele tinha planejado com Carla, viagens, liberdade, dinheiro fácil, tinha virado pó. E tudo porque ele subestimou a mulher com quem viveu por mais de 2 décadas. Parte de mim sentia pena? Não, não era pena. Era indiferença. E essa indiferença era a maior vitória de todas. Aos poucos, comecei a me reconhecer no espelho. Cortei o cabelo. Nada radical, mas diferente. Um corte mais moderno, que emoldurava meu rosto de um jeito que me fazia parecer mais eu. Comprei roupas novas. Não muitas, porque eu ainda era prática, mas algumas peças que me faziam sentir bonita. Não para agradar ninguém, só para mim. Comecei a fazer caminhadas pela manhã. Às 6 da manhã, antes do trabalho, eu colocava meus tênis e caminhava por 40 minutos no parque perto do apartamento. Tinha algo de meditativo naquilo. O ritmo dos passos, o ar fresco. O silêncio da cidade ainda acordando. Fiz amizade com uma mulher chamada Sônia, que também caminhava todas as manhãs. Ela tinha 61 anos, era viúva, trabalhava como costureira e tinha um senso de humor afiado que me fazia rir até doer a barriga. Sabe o que eu aprendi, Marta? Ela me disse certa manhã, enquanto estávamos sentadas em um banco do parque, recuperando o fôlego.
que a gente passa a vida inteira achando que precisa de alguém para ser completa. Marido, filhos, família. Mas a verdade é que a gente já nasce completa. A gente só esquece disso no caminho. Eu olhei para ela, para aquela mulher que tinha perdido o marido, criado 3 filhos sozinha, e ainda tinha energia para acordar às 5:30 da manhã e caminhar 5 quilômetros. Você tá certa, eu disse. E pela primeira vez, eu realmente acreditei nisso. 6 meses depois da separação, recebi a sentença final. O divórcio foi homologado. Oficialmente, eu não era mais casada com Fernando. Não era mais esposa de ninguém. Era só Marta. E isso era mais do que suficiente. Daniel e Cláudia organizaram um jantar pequeno para comemorar. Só nós 3. Vinho, comida boa, risadas. Para você, prima. Daniel brindou, erguendo a taça. A mulher mais corajosa que eu conheço. Para mim, eu brinquei, que finalmente aprendi que coragem não é não ter medo, é ter medo e agir mesmo assim. Brindamos. E naquele momento, sentada entre 2 pessoas que me amavam de verdade, eu percebi algo. Eu era feliz. Não da forma que eu imaginava ser feliz aos 20 anos, quando casei cheia de sonhos românticos e expectativas irreais, mas feliz do jeito que importa, em paz, comigo mesma. Hoje, enquanto tomo meu café na varanda, pensando em tudo o que aconteceu, eu não sinto raiva, não sinto arrependimento, não sinto vazio, sinto gratidão. Gratidão por ter tido a coragem de olhar pela janela da Carla naquela tarde. Gratidão por não ter deixado o medo me paralisar. Gratidão por ter tido pessoas como Daniel, Cláudia, doutora Renata e até o Márcio, que me apoiaram quando eu mais precisei. E gratidão por ter aprendido, aos 55 anos, que nunca é tarde para recomeçar. Porque recomeçar não é sobre apagar o passado, é sobre escrever um futuro diferente. E o meu futuro agora é só meu. Tem uma foto que eu guardo na estante da sala. Foi tirada 3 semanas atrás, em um fim de semana que passei na praia com a Sônia. Estamos as 2 na areia, de braços abertos, sorrisos largos, o mar atrás de nós. Eu olho para aquela foto e vejo uma mulher que eu não conhecia. Uma mulher forte, independente, livre. Uma mulher que não precisa de validação, que não se diminui para caber nas expectativas de ninguém, que sabe o próprio valor. E essa mulher sou eu. Às vezes, a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. E o que importa não é o dinheiro, não é a casa, não é o casamento. É a dignidade de olhar no espelho e reconhecer quem você vê. É a liberdade de escolher seu próprio caminho. É a paz de saber que você não deve nada a ninguém, exceto a si mesma. Fernando tentou entrar em contato de novo na semana passada. Uma mensagem através de um número desconhecido. Marta, eu sei que você não quer falar comigo, mas eu preciso te dizer que eu errei. Errei muito e eu sinto falta de você. Eu li a mensagem e deletei, sem responder, sem raiva, sem mágoa, só deletei. Porque algumas pontes a gente não reconstrói e algumas pessoas não merecem 1 segundo da nossa atenção. Olho para o relógio, 7h15 da manhã. Preciso me arrumar para o trabalho. Mas antes, tomo mais um gole de café, olho para o céu que começa a clarear e sorrio. Não é um sorriso de vingança. Não é um sorriso de vitória. É um sorriso de paz, de alguém que sabe que o melhor capítulo da sua vida ainda está sendo escrito. E dessa vez, sou eu quem segura a caneta. Hoje faz exatamente 1 ano desde que olhei pela janela da Carla e descobri a traição que mudou minha vida. 1 ano desde que Fernando tentou me roubar. 1 ano desde que eu decidi lutar. E o que eu aprendi nesse ano? Que silêncio não é paz. Que submissão não é amor. Que segurança falsa é pior que solidão verdadeira. E que a maior traição não foi o que Fernando fez comigo. Foi o que eu fiz comigo mesma durante 23 anos. Me silenciar, me diminuir, aceitar migalhas quando eu merecia o banquete inteiro. Mas isso acabou. Hoje, aos 56 anos, eu estou vivendo a vida que sempre deveria ter vivido. Não é perfeita, não é glamurosa, mas é minha. E isso, no final das contas, é tudo que importa. Se você está lendo isso, ou ouvindo essa história e se reconhece em alguma parte dela, quero te dizer uma coisa. Você não precisa aceitar menos do que merece. Você não precisa se calar para manter a paz. Você não precisa se sacrificar para ser amada. E nunca, nunca é tarde para recomeçar.
porque a vida não acaba aos 50, nem aos 60, nem aos 70. A vida só acaba quando você desiste de si mesma. E eu nunca mais vou desistir. Meu nome é Marta, tenho 56 anos. E essa é a minha história de como perdi um marido, uma casa e 23 anos de ilusão. E ganhei a mim mesma de volta. E não existe troca melhor do que essa.